Oi, pessoal. Como eu já havia antecipado para vocês no nosso último encontro, nós vamos tratar nesse vídeo sobre outra característica dos contratos administrativos, que é a mutabilidade dos contratos administrativos. Essa mutabilidade, a mutabilidade, na verdade, do regime jurídico. O regime jurídico da execução, ele pode ser alterado e também em razão de deliberações da administração, determinações da administração, eventos externos, ou mesmo teoria da imprevisão, fato do príncipe, dentre outros institutos, pode ocorrer que essas determinadas circunstâncias exijam a adequação do regime do contrato para que se restabeleça o equilíbrio contratual. Da mesma sorte, essa mutabilidade ela é determinada também em razão do próprio interesse público que deve acompanhar todo o contrato administrativo, toda a relação jurídica que a administração pública mantenha. Então, para que os contratos administrativos possam ser adequados a essa variabilidade, a essa constante mutabilidade do que é o interesse público, do que é a supremacia do interesse público, os contratos eles também têm que permitir essa mutação para essa adequação. Na doutrina, nós vamos encontrar vários autores tratando dessa mutabilidade, abordando a questão do risco inerente à atividade, dos riscos extraordinários que são assumidos quando se firma um contrato com um terceiro. Então, a gente pode dividir esses riscos, ou áleas, que é como a doutrina também trata, em áleas ordinárias ou áleas extraordinárias. A álea, na verdade, ordinária, ou o risco ordinário, também é chamado de risco empresarial. Ele é inerente, ele é intrínseco à atividade, é o risco inerente à atividade. Quando eu opto por assumir a exploração de uma determinada atividade comercial ou de um determinado comércio, eu estou ali assumindo também o risco inerente a ele. Por exemplo, em uma construtora, há um risco bastante grande com acidentes de trabalho. Em uma transportadora, aqui no Brasil pelo menos, há um risco inerente à atividade, que é o risco de roubo de carga ou também acidentes de trânsito. Há instituições de ensino, por exemplo, há um risco de inadimplência, por exemplo. Então, todo negócio ele vai ter aquele seu risco essencial, que faz parte da atividade. Na advocacia, qual é o risco da atividade? É a perda de um prazo. Né? É algo, inclusive, indefensável por parte do advogado se perder o prazo. Então, isso faz parte do risco da atividade. E por esse risco da atividade, risco empresarial ou área ordinária, quem responde é quem está assumindo o risco, que é justamente o empresário, o profissional que assume explorar aquela atividade. Então, a decorrência disso é que pela área ordinária ou pelos riscos empresariais, que são esses riscos naturais da essência da exploração da atividade, quem contrata com a administração pública não vai ter direito à modificação do contrato para rever condições de remuneração em virtude de situações de alterações no equilíbrio decorrentes desse risco ordinário. Por quê? Porque é o risco que ele assume, é o risco do negócio dele. Eu, administração, não tenho nada a ver se você não bem mensurou os riscos que o seu negócio lhe traz. Já o risco extraordinário, ou a área extraordinária, ou áreas extraordinárias, são aquelas situações que já vêm de fora da essência da atividade. Então, a doutrina administrativista sustenta o quê? Que quando se trata de uma área extraordinária, isso autorizaria a revisão dos contratos administrativos. O que é a revisão? É a possibilidade de adequação do contrato administrativo para que aquele equilíbrio econômico-financeiro que a gente falou no nosso último encontro seja reestabelecido.
O propósito da revisão dos contratos administrativos é justamente recompor esse equilíbrio inicial. Se, ao longo da execução do contrato, ocorrer alguma circunstância que se enquadre nessa alha extraordinária. A doutrina ela divide essa alha extraordinária, esses riscos extraordinários, em vários institutos. A primeira divisão que se faz é dividir a alha extraordinária em alha administrativa e alha econômica. O que é a alha administrativa? A alha administrativa, ela decorre de situações provocadas pela administração pública, decorrentes de uma atuação da própria administração pública. E aí a doutrina divide novamente essa alha administrativa, que faz parte das alhas extraordinárias, em alteração unilateral, fato da administração e fato do príncipe. O que é a alteração unilateral? Nós já estudamos, é inclusive uma das cláusulas exorbitantes. A alteração unilateral é uma determinação da administração pública com quem eu firmo o contrato administrativo, exigindo uma mudança de projeto ou de especificações do projeto ou de das quantidades que foram inicialmente contratadas. Isso naturalmente vai poder impactar no preço, na remuneração que foi ajustada, tanto para mais como para menos. E como a própria lei assegura no artigo 65, quando há esse tipo de alteração unilateral, o contrato ele tem que ser revisado para que se assegure a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Então, se eu contrato com a administração pública para fornecer 1.000 livros e após firmar o contrato, a administração já me exige mais do que isso, dentro daqueles limites que a lei também estabelece de percentuais, no parágrafo 1º do artigo 65, o que vai acontecer? Esse contratado, ele tem a obrigação de cumprir aquele excedente, no exemplo que eu estou dando. Mas a administração também tem a obrigação de rever a equação, rever o equilíbrio econômico-financeiro, né? A proporcionalidade entre a remuneração e os encargos. Então, isso é a alteração unilateral, é a primeira das alhas administrativas. Essa é uma alha administrativa, portanto, que é específica ao contrato e uma medida decorrente da vontade da própria administração com a qual eu tenho um contrato. A outra área administrativa é chamada de fato da administração. O que é o fato da administração? O fato da administração é também uma medida específica ao contrato administrativo, também algo decorrente da vontade de uma conduta ou mesmo de uma omissão da administração com a qual eu tenho o contrato, mas que não se enquadra em alteração unilateral. Ou seja, qualquer outra determinação ou omissão do ente, do órgão com o qual eu tenho o contrato, que afeta o equilíbrio econômico-financeiro, que não é alteração unilateral, a gente vai chamar de fato da administração. E o fato da administração também justifica, autoriza, dá direito ao contratado a uma revisão para restabelecer a equação. Um exemplo muito conhecido de fato da administração é, por exemplo, a administração determinar a suspensão de uma obra que você está executando regularmente, por interesse dela, por vontade dela. Isso é um exemplo clássico de fato da administração. Isso pode ter um impacto para o contratado. Ele, por exemplo, vai ter que prolongar os contratos que ele tem com os fornecedores, vai, por exemplo, ter que estender uma locação, ou vai ter um custo maior com os empregados. Então, demonstrando o contratado esse acréscimo de custo, por conta de uma determinação ou omissão da administração, ele tem direito à revisão. Então, isso é o fato da administração. E a terceira área administrativa é o fato do príncipe. O fato do príncipe, inclusive, está na moda, está sendo falado muito agora por conta do direito do trabalho, que eu vou já explicar. Mas o fato do príncipe, gente, é uma medida genérica estatal que vai afetar o meu contrato que eu tenho com a administração pública.
aquela medida não foi uma medida adotada apenas para mim, que tem um contrato com a administração pública. Foi uma medida que alcança todo mundo, como, por exemplo, esses decretos estaduais e municipais que determinaram a suspensão das atividades comerciais, que determinaram a suspensão da aula. Não é culpa da instituição, não é culpa dos empregados, não é vontade dos empresários, dos clientes, dos consumidores ou dos empregados. É uma medida estatal, genérica, que pega todo mundo. E pega também quem tem um contrato com a administração pública. Então, quando ocorre o fato do príncipe, e esse fato do príncipe afeta um contrato administrativo e torna esse contrato administrativo excessivamente oneroso, o contratado ele também tem direito à revisão. A gente vai passar, com certeza, por várias situações de pedido de revisão de contrato administrativo por fato do príncipe. A discussão que vai existir é porque se entende também que o fato do príncipe é uma medida discricionária da administração. E na situação que a gente está vivendo, a gente pode discutir se essas determinações para que as atividades sejam suspensas e a circulação também é de fato uma medida discricionária. Porque são recomendações técnicas de órgãos de saúde, de entidades de saúde nacionais e internacionais. Então, até que ponto o governador ou o prefeito realmente teria liberdade para avaliar se ele iria suspender ou não? Então, a depender do rumo que esse entendimento tome, pode-se avaliar essas medidas como fato do príncipe ou não. Por que isso tem tido reflexo no direito do trabalho? Porque a CLT prevê no artigo 486 que, no caso de rescisões de contratos de trabalho em razão de atos de autoridade que impeçam a continuidade do negócio, a administração pública ela vai ser responsabilizada, ela vai ser responsável por indenizar o trabalhador. A administração ela teria essa obrigação de indenizar o trabalhador. Hoje se entende que essa indenização seria da multa rescisória, a multa sobre o FGTS. Eu particularmente entendo que essa aplicação é um tanto quanto inadequada para essa situação, porque primeiro existe essa discussão com relação à discricionariedade e segundo, você tem que avaliar as situações concretas, por quê? Porque a atividade tem que ser encerrada. Tem que ser algo que inviabilize a continuidade da atividade. Por exemplo, a administração desapropriar o local. Por exemplo, a administração proibir definitivamente uma atividade, como ela proibir a atividade de mineração no local, e tem uma empresa que atua ali fazendo isso. Eu não vou definitivamente poder mais explorar. Por força disso, eu vou ter que rescindir os contratos com os meus empregados, e a administração é que vai indenizar pela multa rescisória. Mas isso é direito do trabalho. Para nós, aqui no direito administrativo, né, claro, o conceito de fato do príncipe é um só, mas para nós o que estamos avaliando é a interferência nos contratos administrativos. Então, se eu tenho hoje, por exemplo, um contrato com o próprio Estado do Ceará para executar uma obra, mas tem um decreto determinando o quê? Que as obras têm que ser suspensas, enquanto a gente tiver aí o estado de emergência, os decretos do governo proibindo as atividades. Ora, eu estou parando não porque a administração determinou no meu contrato, não porque eu quis, mas sim por uma medida genérica estatal que mandou todo mundo parar. Então, se isso afeta o meu contrato e torna ele excessivamente oneroso, isso em tese me dá direito à revisão do contrato para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Mas até no direito administrativo isso vai gerar discussão justamente pela análise da discricionariedade. Mas eu queira crer que, no que se refere aos contratos administrativos, a administração vai ser bem tolerante em revisar, porque ela é a própria beneficiária. Bem, sobre ainda o fato do príncipe, existe uma discussão com relação ao conceito na doutrina. Existem alguns autores, e essa é a doutrina majoritária, que entendem que fato do príncipe é a medida genérica estatal de qualquer ente estatal. Então, quer eu tenha um contrato com o Estado do Ceará, com o município de Fortaleza, com a União, com uma empresa pública, uma sociedade de economia mista,
Se vier uma medida genérica de qualquer uma dessas entidades que afete o meu contrato, isso é fato do príncipe. Mas a professora de Pietro entende diferente, ela tem um conceito mais restrito, embora o entendimento dela não seja majoritário. O que a professora de Pietro entende? Só é fato do príncipe a medida genérica estatal do ente com o qual eu tenho o contrato. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato com o município de Fortaleza, mas foi uma medida genérica do estado do Ceará, para a professora de Pietro, isso não é fato do príncipe, isso é área econômica, é outro tipo de área extraordinária. Já para a doutrina majoritária, isso é fato do príncipe. Para a professora de Pietro, só seria fato do príncipe se eu tivesse um contrato com o município de Fortaleza e o município de Fortaleza edita uma medida geral que afeta este contrato. Aí isso seria fato do príncipe. Então essas são as 3 áreas extraordinárias administrativas: alteração unilateral, fato da administração e fato do príncipe. A outra área extraordinária que a doutrina classifica é a área econômica. A área econômica, gente, é a aplicação da teoria da imprevisão. O que se entende como área econômica aqui pra gente? Se entende como aquela situação imprevisível ou de efeitos imprevisíveis que vai afetar o contrato administrativo